Meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma semana firme no nosso projeto Igreja Caseira e hoje eu quero compartilhar com você mais uma semente da Palavra do nosso Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 3. Nós leremos hoje do versículo 8 até o versículo de número 11. Peço que você me acompanhe, assim nos diz o texto sagrado. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu acredito que nós podemos começar a nossa meditação de hoje com uma pergunta. E a pergunta é: por que Paulo ele vai olhar para o seu passado e ele pega toda a sua história, toda a sua experiência de vida e ele vai dizer que considera tudo isso como perda, como refúgio, como lixo? Por que ele desclassifica e desvaloriza tudo isso que ele já viveu? A resposta está no próprio versículo de número 8. Vai dizer assim: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo conheceu a Cristo e o conhecimento de Cristo e do Evangelho é libertador. A palavra de Deus já diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo estava preso a um sistema. Paulo estava preso a um modo de viver, a um jeito de viver a vida, de conduzir a vida. E o conhecimento de Cristo produziu na vida dele uma grande libertação. Só que essa palavra conhecimento, conhecer, o verbo conhecer, ele precisa ser bem explicado, porque senão você não vai entender, né, o significado profundo dessa palavra. Normalmente a gente começa a conversar e aí no meio da conversa a gente faz o seguinte comentário: ah, você conhece fulano? Aí você responde assim: sim, eu já vi, eu sei quem é. E essa resposta é suficiente para você dizer que conhece aquela pessoa. Mas se a gente continuar na conversa e começar a fazer algumas perguntas, pode ser que ela revele que você não conhece a pessoa. Do tipo: qual é o nome completo dele? Você não sabe. Qual a idade? Você não sabe. Qual é o dia do aniversário? Você não sabe. Nasceu aonde? Você não sabe. Quais seus gostos? Quais suas preferências? Qual a sua história? Você não sabe. Então, a ideia de conhecimento ali é uma ideia superficial. Você conhece a fisionomia, você conhece a face, mas você não conhece a pessoa. O texto aqui não está falando desse tipo de conhecimento. Se eu perguntasse assim: você conhece morango? Morango? Morango é aquela frutinha vermelha? Isso. Que tem uma folhinha verde? Isso. Qual é o gosto do morango? Eu não sei, porque eu nunca comi morango, eu nunca experimentei. Então você não conhece morango. Tá entendendo? A palavra conhecer, ela não quer significar cognoscibilidade. Cogni o quê? Calma que eu vou explicar. Não quer dizer atividade mental. Não quer dizer atividade intelectual. O conhecimento aqui não é você saber uma série de informações sobre. O conhecimento não é uma atividade mental.
é experimental. A primeira vez que essa palavra vai aparecer no Antigo Testamento, a palavra no hebraico Yadá, ela vai dizer: conheceu, pois, Adão a Eva, sua esposa. E essa palavra conhecer, ela também é traduzida em algumas versões como coabitar. Essa palavra conhecer significa contato, convivência, intimidade, envolvimento. E aí sim, agora você começa, acredito, você começa a entender melhor o porquê Paulo abandonou, o porquê Paulo se esvaziou de si, o porquê Paulo está deixando uma série de coisas para trás, o porquê Paulo está vivendo uma nova vida, seguindo numa nova direção, porque o conhecimento de Cristo não é somente saber informações sobre Cristo. Ah, não, eu conheço Jesus sim, aquele da cruz, aquele dos espinhos na sua cabeça. Ah, não, eu já vi o filme. Ah, eu conheço a história. Não é isso que a Bíblia está falando sobre conhecimento. Não é conhecer de ouvir falar, não é conhecer sobre, mas é conhecer de contato, de convivência, de experiência, de experimentar, de saber a doçura, de saber o sabor, de saber a textura, de saber o valor, a importância daquilo, porque você está envolvido com aquilo. O que Paulo está dizendo, olha, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A palavra de hoje é para deixar a você uma pergunta, a fim de que você realmente possa refletir. Você conhece a Cristo Jesus? Você já experimentou a sua salvação? Você já desfrutou da sua paz que excede todo o entendimento? Você convive com Ele, você se relaciona com Ele, você o obedece, você o segue, sabe os seus gostos. Porque o conhecer aqui, e que Paulo está chamando a atenção, e por isso que ele está falando de abandono, de perder, é porque aquele que conhece, ele agora, ele age de uma maneira a enobrecer essa relação. Ele agora, ele se comporta de uma maneira a exaltar, de uma maneira a honrar, a valorizar essa relação. Depois que eu conheci a minha esposa, algumas coisas, elas ficaram para trás. O meu envolvimento com ela me levou a uma vida de casado. E a vida de casado me fez abandonar práticas de solteiro. Então, conhecer Verônica, me envolver com ela, desenvolver intimidade com ela, ir a um compromisso maior com ela, me levou também a abandonar coisas e a assumir uma nova postura frente à vida, a assumir novos papéis. E é importante a gente entender isso nessa fase do texto, porque a partir do versículo de número 12, Paulo vai falar de uma caminhada. Então ele não só abandonou por causa de Cristo, mas ele começou a refazer a vida por causa de Cristo. Porque quando eu conheço, esse conhecimento, ele me leva a agir de uma maneira que enobrece, que honra esse relacionamento. Eu conheço porque eu me relaciono. Eu conheço porque eu tenho intimidade, porque eu tenho convivência. E aí eu volto à pergunta. Nesse sentido, você conhece a Cristo? Porque Jesus Cristo lá em João, capítulo 17, versículo de número 3, ele vai dizer, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a mim como aquele a quem tu enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus não é saber informações sobre Deus.
conhecer a Deus é estar num relacionamento, num envolvimento, numa intimidade. É experimentar. É saber realmente por experiência, por convivência. E aí eu deixo hoje, eu quero encerrar hoje, deixando essa pergunta. Você já conhece a Cristo? Você já conhece o Evangelho? Essa semana eu estava me lembrando de algumas pessoas e uma delas está diretamente envolvida com o tráfico de drogas. Essa pessoa foi perseguida, essa pessoa estava vivendo uma vida muito difícil e eu comecei a pensar, poxa, essa pessoa num determinado período da sua história, ela já esteve dentro do Evangelho. Mas existem pessoas que vão conhecer o Evangelho como uma pessoa conhece um cardápio de um restaurante. Imagina você olhar para um cardápio e você ver ali bife à milanesa. Você vê ali naquele cardápio bobó de camarão. Você olhar naquele cardápio assim e você começar a ver uma série de alimentos ali. Mas você lê o cardápio, ele não significa que você conhece aqueles alimentos. Você sabe ler, você sabe identificar, mas você ainda não experimentou. Existem pessoas que elas vão ter contato com a igreja, vão ter contato com o Evangelho, mas infelizmente elas não vão dar um passo a mais, que é o passo de experimentar Jesus. De experimentar Jesus num relacionamento de humildade, de fé, de obediência, de submissão, de fidelidade, de entrega. Por isso há um convite de Jesus para você, para que você possa conhecê-lo. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando Jesus usa ali a palavra jugo, ele vai fazer referência àquele carro de boi, aquela canga que você coloca sobre os ombros, né, vamos assim dizer, sobre as costas de dois gados. E eles então vão andar junto. E é isso que Jesus está dizendo. Eu quero convidar você a andar junto comigo. E você vai colocar o meu jugo sobre as suas costas. E nós vamos então fazer um percurso. E nós vamos caminhar lado a lado. E você vai aprender comigo. Eu vou dar o rumo, porque normalmente existe um gado mais velho que conduz um gado mais novo e ensina o gado mais novo a fazer o trabalho. Então, eu vou te ensinar, você vai aprender convivendo comigo, andando comigo. Conhecer Jesus nos leva ao joelho no chão. Conhecer Jesus nos leva a amar a Bíblia, a sua palavra, lê-la, estudá-la e compreendê-la. Conhecer a Jesus nos leva a praticar atos de justiça. Conhecer a Jesus nos levará a amar o próximo. Conhecer a Jesus vai mudar radicalmente a nossa existência. Porque o conhecimento ele é libertador. E nessa intimidade com Deus, muita coisa vai ficar para trás. Por isso, eu quero, nesse dia, dizer a você, não conheça Jesus só de ouvir falar, mas conheça Jesus de andar com Ele, de experimentá-lo. E você verá o quanta diferença isso fará na sua existência. Assim como fez na vida de Paulo, assim como fez na minha, assim como tem feito na vida de milhões de pessoas, para não dizer bilhões, ao longo da história. E Ele também quer fazer diferença na sua existência. Para isso, você precisa experimentar. Que você tenha coragem de experimentar Jesus. Quem sabe hoje é o dia de você fazer a sua própria oração, de uma maneira simples, humilde, como uma criança. Conversa com seu amiguinho, que você possa falar com Jesus, que você possa ouvi-lo e que você possa experimentar. Isso abre a porta para uma nova realidade. E amanhã nós estaremos falando sobre isso. Essa é a semente que Deus hoje colocou para que eu pudesse compartilhar com você. Receba então meu grande abraço e um beijo no seu coração.